história de Moisés, ela é sem dúvida muito significativa. Não apenas para o povo hebreu, para Israel, mas para mim e para você. Porque à medida em que buscamos conhecer a Deus, à medida em que oramos, clamamos, derramamos perante Ele a nossa súplica e queremos dele nos aproximar e queremos ter comunhão com este ser criador dos céus, das estrelas, do sol, do universo, do cosmos, de tudo aquilo que os nossos olhos podem ver e tudo aquilo que os nossos olhos não têm capacidade de enxergar. Quão grande és tu, diz aquele hino e aquela canção, não é? Quão grande és tu. E nós queremos entrar, mergulhar nessa imensidão. Sabe, eu nunca me esqueço e jamais vou esquecer na minha vida de um sonho que eu tive. E nesse sonho eu me encontrava em alto mar, não num barco ou em um navio, mas mergulhado, à deriva, em alto mar. Eu não sei você, mas eu tenho uma apreensão do alto mar. A praia é um lugar bonito, tranquilo, uma vista maravilhosa, lugar agradável. Mas eu não sei quantos de vocês já estiveram no alto mar. Quando você olha para todos os lados e não vê terra, vê apenas oceano. E você se dá conta de que ali para baixo a gente tem quilômetros de água. A coisa é tão profunda que nem a luz do sol consegue penetrar. É algo que nos causa apreensividade. E eu me encontrava nesse sonho, à deriva, em alto mar. E eu me lembro que nesse sonho eu pensava comigo mesmo: não adianta nadar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Eu vou ficar aqui boiando nessa água até minhas forças acabarem e morrer, e afundar nesse oceano. E de repente, enquanto eu falava comigo mesmo sobre isso, até onde iriam as minhas forças e a minha resistência, surge uma onda enorme vindo em minha direção, e eu disse: agora é o fim. E quando isso sucedia, veio a voz de Deus e disse: não temos esse grande mar, esse grande oceano me representa em sua vida. Ou seja, Deus estava me mostrando o que eu represento na verdade, e me dando uma ideia, porque a nossa mente ela é finita, mas me dando uma ideia da grandeza dele, do controle total e absoluto que ele tem sobre a minha vida. E é claro, sobre a tua vida também.
Nós sabemos que tudo que sucedeu com Moisés e o povo hebreu, os escravos, isso está diretamente ligado a qualquer um de nós. Essa história foi escrita para aviso nosso, é o que diz as Sagradas Escrituras, para nosso aviso, para que estivéssemos alerta. Porque nós estamos nos relacionando com um Deus imutável. Ele é o mesmo, de geração em geração. Seus princípios, suas ideias, seu caráter, sua personalidade permanece imutável. Não há nele sombra de variação, não há nele mudança de espécie alguma. E nós já vimos isso aqui em mensagens anteriores que eu estive pregando sobre Moisés e o chamado de Deus em sua vida. Mas nestas mensagens anteriores eu não fiz referência à última praga, que foi a praga da morte. Isto tem um significado maior? É claro que sim. Nós já meditamos que Deus poderia ter tirado aqueles escravos do Egito com uma facilidade extraordinária. Na verdade, Deus poderia simplesmente estalar os seus dedos e transferir aquela multidão de escravos para a terra boa e espaçosa que mana leite e mel. No estalar de Deus, eles iriam sumir do Egito, iriam aparecer em Israel. Mas Deus fez todas aquelas coisas com um objetivo, para trazer revelações de sua personalidade, para falar comigo, para falar com você, para falar com todos os povos da terra, para abrir os nossos olhos, porque a obra que Deus estava fazendo ali era bem superior à libertação de 3 milhões de escravos aproximadamente. Mas essa história foi registrada para que milhares e milhares, em todas as gerações seguintes, de escravos de um Egito espiritual, de um faraó espiritual que é o diabo, que essas milhares e milhares e milhares de pessoas pudessem ouvir e entender esta história. Deus chamou Moisés e disse: agora chega. Chegou a hora, Moisés. Cada uma destas pragas que arrasaram a terra do Egito serviram como uma lição. Foi um Deus egípcio jogado por terra. Faraó por diversas vezes quis deixar ir o povo, mas eu endureci o coração dele, para que as minhas maravilhas se multiplicassem na terra do Egito, e o povo tivesse uma lição, e as minhas revelações viessem em totalidade, para abençoar milhares de pessoas que viverão muitos anos depois. E Deus disse: Moisés, é o ponto final. Vocês vão sair agora. Mas vocês não vão sair agora porque Faraó foi valente, porque Faraó teve um coração empedrecido, porque ele é resistente, porque até agora ele lutou bravamente comigo numa queda de braço. Não. Vocês vão sair agora, porque agora é a hora. Porque assim eu determinei. E a coisa é tão séria
O faraó queria deixar vocês saírem há muito tempo atrás, mas eu mesmo não permiti isso. Essa é a minha hora. Se encerra aqui todo sofrimento, toda escravidão, toda humilhação, toda indignidade de vida que vocês têm tido até agora. Moisés, você vai dar uma ordem a todos os escravos e você vai avisá-los e você vai dizer a eles que eu vou mandar um anjo com uma missão. Esse anjo vai sair daqui com uma espada na mão. E ele sairá com essa espada para matar. Preste atenção, vocês. E esse anjo, ele vai andar pelas ruas do Egito. E aonde quer que houver uma casa cujos umbrais das portas não estejam marcadas por um sangue, o sangue de um cordeiro que você vai matar, você vai tirar a vida desse bichinho inocente que não tem nada a ver com tudo isso que tem acontecido, você vai matar. E você vai tirar o seu sangue. E este sangue, ele vai ser aspergido nos umbrais das portas da casa dos hebreus. Moisés, cuidado. Se alguma casa não estiver ungida com esse sangue, o anjo da morte entrará e matará os primogênitos. Ou seja, há apenas um sinal, meus amigos. Esse anjo está saindo daqui com uma incumbência, com uma ordem minha. E a ordem é matar todo primogênito que não estiver debaixo deste sinal, que não estiver resguardado pelo sinal deste sangue, ele matará qualquer um. E Moisés obedece a Deus e mata aquele cordeiro e o prepara conforme a ordem de Deus para a celebração daquilo que ele chamou de Páscoa. E eles iriam comer a carne daquele cordeiro, iriam comer ervas amargas, e iriam comer de uma forma especial, com um cajado na mão e vestidos e calçados, pronto para partir. Prontos para partir. Sabe, eu estava meditando sobre o grande amor de Deus. Eu estava me lembrando de que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, era um homem de quem as pessoas diziam: de onde lhe vêm essas palavras, de onde lhe vem tanta sabedoria? Como ele fala dessa forma? Jesus jamais encontrou dificuldade alguma em se expressar. Mas, no entanto, quando ele foi falar do amor de Deus, ele não encontrou uma frase, uma palavra que pudesse dimensionar e expressar a grandeza do amor de Deus por mim e por você, que está me ouvindo e me vendo agora em algum lugar.
Sabe, nós precisamos entender o quanto Ele nos ama. Isto é muito importante para mim e para você sabermos disso. Sabermos que Ele não perde o controle, que Ele não transfere as rédeas de nossa história para as mãos do diabo. Em momento algum. Por pior que esteja a tempestade, a avalanche, as ondas do mar, assim como Jó, que sofreu coisas terríveis, Deus mostrou a ele que jamais havia perdido em momento algum o controle da história dele. Em momento algum. Jesus disse: Deus, Ele amou vocês, Ele amou o mundo, e Ele procurou uma palavra no aramaico, no hebraico, no grego, no chinês, no português, em alguma língua. E nem na língua dos outros havia uma palavra para dimensionar tamanha grandeza. E ele apenas foi capaz de dizer assim: Deus amou o mundo, Deus amou vocês. Foi de tal maneira. Não é uma palavra que expresse isso. Eu só posso dizer para vocês que foi de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer numa cruz e salvar vocês. Talvez você não compreenda bem isso, porque, afinal de contas, esse tipo de evangelho já não é mais pregado na maioria esmagadora das igrejas. Só se fala em dinheiro, só se fala em cura e só se fala em demônios. E você pode dizer: mas missionário, acaso isso não é bíblico? Acaso eu não posso prosperar? E acaso eu não devo ser abençoado e não devo ser curado de minhas enfermidades? Eu vejo isso na Bíblia. Eu tenho alguma coisa contra isso? Não tenho. Eu sei que isso é bíblico, e quando eu estou doente, eu também vou buscar a cura, e eu também quero prosperar, e Deus é aquele que prospera a minha vida, e Ele é quem me guarda, é Ele quem me livra, é Ele quem me sustenta, Ele é Jeová Jiré. Mas eu sei que nós, e que esse mundo, tudo que aqui existe, tem data de vencimento marcada. E eu pergunto para você agora: o que será que aconteceu com milhares de pessoas que tocaram em Jesus e sugaram dele a virtude de cura, mas não quiseram com ele compromisso, e não o seguiram, e não se tornaram seus discípulos, e não deram ouvidos à sua palavra, e não quiseram saber dessa história de renúncia, e não quiseram saber dessa coisa de tomar a sua cruz e seguir após ele? Não! Mas ele era uma fonte de milagre, de libertação, de bênçãos, e essas pessoas o seguiam, eles comiam pães e peixes. Na moleza, sem suar a camisa, ele multiplicava os pães e peixes. Onde estão agora? Eu pergunto a você. Aqueles que quiseram apenas isso, que o buscavam apenas por isso, Onde estão essas pessoas?
Talvez você diga, como eu posso saber? Basta que você seja alfabetizado, meu amigo. Basta que você seja alfabetizado. Se você não for, peça alguém que é, para abrir a Bíblia Sagrada nos Evangelhos e ler para você o que está escrito lá, e você vai entender o que sucede a estas pessoas que não discernem o corpo de Cristo, ou seja, que não entendem qual é o significado da Igreja de Jesus. Qual é o significado das boas novas? Que evangelho é esse? Sabe, talvez nós possamos compreender algo melhor acerca daquilo que Paulo escreveu sobre Deus. E ele perguntou assim, como? Preste atenção. Como? Aquele, se referindo ao Pai, a Deus, que nem ao seu próprio Filho poupou. Veja isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é uma revelação. Ele está dizendo, como aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará com ele todas as demais coisas. O que é isso que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? Paulo está falando sobre coisa séria. Ele está se referindo ao momento no jardim em que Jesus dobrou os seus joelhos e começou a falar com o Pai. E ele estava em profunda angústia e muito sofrimento. A coisa era tão terrível que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ou seja, isso não era algo sobrenatural, mas um fenômeno conhecido na medicina como hematidose. A pessoa entra num estado de angústia tão violenta que os pequenos vasos sanguíneos se dilatam e estouram, e então o suor se mistura com esse sangue. Tamanho estado de apreensividade, de angústia, de tristeza que alguém pode chegar. E Jesus clamava ao Pai e ele dizia, Pai, eu sei que tudo te é possível. Veja isso. Nós não estamos falando de teatro aqui. Não estamos. Você já deve ter ouvido peças sobre a crucificação. Você já viu filmes sobre a crucificação. E por mais fiéis que tenham sido estas imagens volantianas e seus atores bem preparados, isso não chega perto nem de longe do sofrimento de Jesus. Por quê? Porque não se trata meramente de um sofrimento físico, do flagelo, das chibatadas, do corpo escarrado, esbofeteado, chutado, humilhado. Não se trata disso apenas. Mas se trata do fato de que ele, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, ele se tornaria um pecador. Escute isso. Ele perderia a comunhão com o Pai. O Pai, não há nenhuma comunhão entre treva e luz. Teria que se afastar dele. Isso, exatamente. Foi aquele momento em que ele levanta o corpo na cruz e grita, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi quando o Pai me desligou de sua presença. Porque ele estava recebendo a iniquidade, a imundícia, toda a mazela, toda a maldição, toda a sujeira.
estava vindo sobre ele, não de uma pessoa, nem de meia dúzia, e nem de 20 ou 30, da raça humana, toda a iniquidade vindo sobre ele. E era sobre isso que Jesus estava clamando naquele jardim. Ele não estava preocupado meramente com a dor física, com o flagelo e com a humilhação que ele, o Rei dos Reis, teria que passar e enfrentar para fazer a vontade do Pai. Mas ele estava se referindo, acima de tudo, à dor espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, ele o entregou por mim. Que amor é esse, irmão? Eu pergunto a você: quem pode amar você dessa forma? Hein? Sabe quando Deus mandou os hebreus entrarem em suas casas e se abrigarem debaixo daquele sinal? Isso era o símbolo do livramento, da proteção, da salvação do que estava por vir. Não pela justiça deles, não pela cor de seus olhos, não pela raça deles. Prestem bem atenção, irmão, escute o que eu estou dizendo agora. Existem milhares de pessoas enganadas e iludidas atrás de ternos e gravatas, atrás de linguajares e trejeitos e chavões evangélicos, atrás de atitudes e de gestos e de longas orações na praça e de auto-justificação. Assim como os fariseus do passado, a religiosidade deles os levava a uma espécie de soberba e de exaltação. Nós somos melhores do que os outros. Nós temos a revelação suprema. Deus nos ouve, o que ligamos na terra é ligado no céu. Essa gente imunda não sabe de nada. Quantos religiosos existem por aí, de nariz empinado, peito inchado, se julgando ser grande coisa e de praticarem atos de justiça? Sabe o que a Bíblia diz? Vossos atos de justiça são aos olhos de Deus como trapos de imundície. Presta atenção. Vossos atos de justiça, ou seja, feitos pela própria carne de vocês, sem o mover do Espírito Santo em vocês, os vossos atos de justiça não servem em nada para justificá-los diante de Deus. Vocês podem até dar um corpo para ser queimado em praça pública. Isso não tem valor de espécie nenhum para justificá-los diante de Deus. A religiosidade não irá salvar, o terno e a gravata não irá salvar, o nome da denominação, o seu título eclesiástico é lixo diante de Deus. Não vale absolutamente nada, é como um trapo de imundície. Essa é a expressão, trapo de imundície. Isso eram os panos usados pelas mulheres, como se hoje se usam os absorventes para as mulheres que estão menstruadas. Essa expressão bíblica são esses trapos de imundícia que são depois dobrados e jogados fora. É isso que vale para Deus. Os atos de justiça
feitos pela própria carne, pela vaidade humana. Isso não tem valor algum. Deus disse para Moisés: não saia daí. O anjo não vai respeitar a cor dos olhos, a raça, ele não vai respeitar o terno, a gravata, a carteira de apóstolo, de bispo, de diácono, de missionário, ele vai enfiar a espada. Se ele não encontrar a justiça desse sangue derramar por vocês, só esse sangue pode justificá-los. Só esse sangue pode purificá-los. Só esse sangue pode fazer de vocês uma raça eleita, um povo adquirido, pessoas diferenciadas de todas as demais. É apenas esse sangue que faz a diferença entre vocês e um drogado, em um viciado em crack, em um viciado de maconha, em uma pessoa prostituta, em uma pessoa que se embriaga nos botiquins, em uma pessoa que injeta droga na veia. A diferença está no sangue. É este sangue que purifica, é este sangue que transforma e que justifica vocês diante dos olhos de Deus, e impedirá que o anjo do juízo da morte venha arrastá-los para a escuridão eterna do inferno. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Nosso tempo terminou, mas ouça o que eu vou lhe dizer. Abrigue-se debaixo desse sangue. Essa é a maior expressão do amor de Deus. E saiba, abrigue-se debaixo desse sangue e prepare-se, com um cajado na mão, com as suas sandálias. Prepare-se, porque, abrigado por esse sangue, você deve estar pronto para partir. Partir da vida indigna, partir da miséria, partir de uma vida em pecado, partir de uma vida de escravidão, partir do Egito em direção a uma terra boa, espaçosa e que manda leite e mel. Chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem despertado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Bem, amados, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Deus abençoe a todos e acrescente tudo aquilo que o tempo não nos permitiu falar. Amanhã eu aguardo vocês aqui no mesmo horário, para que juntos possamos mais uma vez ouvirmos atentamente a voz de Deus. Um abraço, até a próxima.